Imagina só, se cada casa, cada apartamento, ou sei lá, qualquer terreno no Brasil tivesse seu próprio número de CPF, um código único, nacional, que reunisse toda a história daquele lugar, acessível com um clique. Parece coisa de ficção científica, né? Mas está acontecendo agora. A Receita Federal começou a implementar o que já estão chamando de CPF dos imóveis. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no que essa ideia significa na prática. Estamos falando do novo Cadastro Imobiliário Brasileiro, o CIB. E nossa análise aqui é baseada numa matéria bem completa da agência O Globo que detalha essa novidade. E a nossa missão é entender o que está por trás dessa mudança. Né? Não é só sobre um número novo, é sobre como o governo vai enxergar e, principalmente, tributar o patrimônio no país. Vamos tentar decifrar as regras e, mais importante, o que isso muda para quem tem ou aluga um imóvel. Ok, então vamos começar pelo básico. A ideia central é criar um identificador único para cada imóvel, certo? Seja ele urbano, rural. Isso. O objetivo seria acabar com aquela bagunça de cadastros que não se conversam, né? Entre prefeituras, estados e a União. Parece só uma organização da casa, à primeira vista. À primeira vista, sim, parece só isso. Mas o que é fascinante aqui é a escala e a intenção por trás dessa organização. A fonte deixa bem claro que a Receita Federal vai consolidar informações de todos os lados. Cartórios, prefeituras, órgãos federais, até mesmo órgãos ambientais. Tudo numa base de dados única. Uau! Então, isso não é só uma mudança administrativa, sabe? É uma reestruturação de poder, na verdade. Estamos falando da criação de um ecossistema de informações onde tudo se conecta. O governo passa a ter uma visão assim panorâmica e em tempo real do mercado imobiliário, algo que nunca existiu. E isso, pelo que eu entendi, não surgiu do nada, né? Já era uma peça que estava prevista ali no quebra-cabeça da reforma tributária. Exatamente. Não é um projeto isolado. É a infraestrutura de dados que é necessária para um novo modelo de fiscalização, de arrecadação. Ao conectar tudo, a Receita não está apenas organizando, ela está construindo uma ferramenta de controle fiscal extremamente poderosa. A ideia de padronizar é, na verdade, a ideia de centralizar a informação e, consequentemente, o poder de fiscalizar. Certo, uma visão de 360 graus de cada propriedade. Isso me leva a uma questão bem prática. Como isso vai ser implementado? A matéria diz que é obrigatório para todos os imóveis e, o que é curioso, o proprietário não precisa fazer nada. A responsabilidade é dos cartórios. Isso. Parece simples demais para o dono do imóvel, não acha? Na teoria, a ideia é essa, uma transição sem atrito para o cidadão. A implementação começou agora, no final de novembro de 2025, e os cartórios têm 1 ano para se adequar. 1 ano. Sim, se o cronograma for cumprido, até o final de 2026, todos os imóveis no Brasil deverão ter seu código CIB. Mas essa simplicidade aparente esconde uma complexidade. E se os dados que o cartório tem estiverem, sei lá, desatualizados ou incorretos? Boa pergunta. De quem vai ser a responsabilidade final se o CIB for gerado com uma informação errada? A matéria não aprofunda nisso, mas é uma zona cinzenta enorme que se abre. É um ótimo ponto. O sistema vai ser tão bom quanto os dados que o alimentam. E tem um outro detalhe técnico que me chamou a atenção. O georreferenciamento. Cada imóvel não vai ter só um número, mas uma localização exata no mapa. E isso parece ser mais do que um detalhe. Isso é um divisor de águas. Pense no que isso resolve. Disputas de terra que duram décadas em áreas rurais. Sim, ou mesmo em cidades onde os limites de um terreno nunca foram muito claros. O georreferenciamento transforma um endereço, que pode ser vago, num polígono exato no mapa. Ele acaba com a sobreposição de matrículas, que é uma fonte histórica de fraudes, de insegurança jurídica. Entendi. Isso traz uma robustez ao direito de propriedade que o Brasil nunca teve em escala nacional. E o mais interessante é que essa camada extra de segurança, segundo a apuração, vem sem custo direto para o contribuinte. Ok. Então o cronograma é ambicioso e a tecnologia por trás parece sólida. 1 ano para integrar tudo. Essa velocidade toda sugere que o interesse principal é chegar logo na parte que realmente impacta o bolso, não é? Não me parece ser só pela organização. Precisamente.
A organização e a segurança jurídica são benefícios, claro, muito importantes, mas são em grande parte um meio para se chegar ao fim. E o fim é a mudança na forma de tributação. E é aqui que a história muda completamente de figura. O CIB introduz um conceito chamado valor de referência. E pelo que eu li, isso vira o jogo. Não é o valor que a pessoa declara no imposto de renda, nem o valor de venda, é uma estimativa oficial do valor de mercado do imóvel calculada pela própria Receita Federal. Peraí, então a Receita vai essencialmente dizer quanto o meu imóvel vale e esse valor vai ser a lei para o IPTU e para o ITBI. Exatamente isso. É uma mudança radical. Esse valor de referência se tornará a base de cálculo para uma série de tributos cruciais. O ITBI na transferência, o IPTU anual, o ITCMD em heranças e doações. Todos eles? E até os novos impostos da reforma, o IBS e a CBS, quando tiverem relação com operações imobiliárias. O que estamos vendo aqui é a Receita Federal mudando a regra do jogo. Ao controlar o valor de referência, ela não está só unificando um cadastro, ela está efetivamente nacionalizando a avaliação de imóveis para fins tributários. Isso tira poder das prefeituras, então. Hoje, cada município tem seu critério para calcular o valor venal, que serve de base para o IPTU, por exemplo. Exato. Agora, a Receita cria uma régua única para o Brasil inteiro. Exato. Do ponto de vista da gestão tributária federal, é um sonho de eficiência. Acaba com as variações, com as disputas locais, mas do ponto de vista do contribuinte, o risco é claro. Se esse valor de referência definido pelo fisco for sistematicamente maior do que os valores declarados ou os valores venais municipais, o imposto sobe. O resultado direto é um aumento na carga tributária sobre o patrimônio, a base de cálculo aumenta, o imposto a pagar aumenta junto. Ok, o cenário está claro. Temos um sistema que vai centralizar todos os dados e criar um novo critério para calcular impostos. Vamos traduzir isso para o dia a dia. Para alguém que está nos ouvindo, o que muda na prática a partir de agora? A primeira e mais óbvia mudança é a capacidade de cruzamento de dados. A Receita já faz isso, mas agora vai ser em outro nível. As declarações de aluguel e de imposto de renda serão cruzadas assim, instantaneamente com o CIB. Ah, claro. O sistema vai saber quem é o dono, qual o valor de referência do imóvel e, cruzando com dados bancários, poderá inferir rendimentos de aluguel com uma precisão assustadora. A informalidade, que é um dos alvos declarados do CIB, fica com os dias contados. Ou seja, aquela prática de declarar um valor de aluguel no contrato e outro menor no imposto de renda. Acabou. Ou simplesmente não declarar. E isso se torna praticamente impossível de esconder. E o que mais? O CIB se tornará a identidade oficial do imóvel. Assim como o CPF é exigido em quase tudo hoje, né? O código CIB será obrigatório em contratos de compra e venda, escrituras, qualquer documento legal relacionado ao imóvel. Entendi. Sem o CIB, o imóvel fica na prática travado no mercado formal. E tem mais. A matéria menciona que a tolerância para erros e inconsistências vai a zero. Haverá penalidades para quem tiver informações desencontradas no cadastro. Certo. O cerco está se fechando. Diante de tudo isso, a grande questão é: como se preparar? A matéria traz a visão de um especialista, o advogado tributarista André Menon, que parece ter um plano de ação bem claro. Sim, e os conselhos dele são muito pragmáticos. Ele basicamente diz que é preciso fazer uma auditoria preventiva do seu próprio patrimônio imobiliário. Antes que a Receita faça dela. Exatamente, antes que a Receita faça a auditoria automática dela. O primeiro passo é uma revisão completa da papelada. E essa revisão parece bem minuciosa. Ele fala em conferir a escritura, a matrícula do imóvel no cartório, todos os contratos. Todos. Compra, venda, aluguel e até os dados de georreferenciamento. Por que essa preocupação toda com documentos que, em teoria, já são oficiais? Porque a realidade é que, muitas vezes, esses documentos têm informações conflitantes ou desatualizadas. A área do imóvel na escritura pode ser diferente da que consta no IPTU, sabe? Acontece muito. O valor de compra registrado pode ter sido desatualizado por benfeitorias que nunca foram averbadas. O objetivo é garantir que todos os documentos contem a mesma história.
É fazer um check-up completo da saúde documental da propriedade, antes que o robô da Receita encontre uma inconsistência e levante uma bandeira vermelha. Faz todo sentido. É como arrumar a casa antes de receber uma visita de inspeção. E qual seria o segundo passo dessa preparação? O segundo passo é olhar para o retrovisor, revisar as declarações de imposto de renda dos últimos 5 anos. O especialista ressalta que é crucial garantir que os valores do imóvel, os rendimentos de aluguel declarados, enfim, qualquer outra informação patrimonial, esteja perfeitamente alinhada com os registros oficiais que agora serão importados para o CEIB. E por que isso é tão importante? O que passou, passou, não? Não mais. Pensa num cenário comum. A pessoa comprou um apartamento por 400 mil, mas declarou 350 mil no IR por algum motivo. Anos depois, o CBEP é criado e o valor de referência da Receita para aquele imóvel é de 700 mil. O sistema automatizado vai olhar o histórico e ver uma discrepância enorme entre o valor de aquisição declarado e o valor de referência atual. E aí acende um alerta. Um alerta piscando em neon no sistema do fisco. A lógica é se antecipar e, se for preciso, retificar as declarações passadas. Corrigir qualquer inconsistência antes que ela vire um problema tributário bem caro. Entendido. É uma corrida para deixar tudo em conformidade antes que o sistema entre em pleno funcionamento. Então, resumindo o que a gente viu até agora. Um novo CPF dos imóveis está a caminho, criando um banco de dados nacional que vai conectar tudo. O objetivo é claro: formalizar o mercado e dar ao fisco uma visibilidade sem precedentes sobre o patrimônio e as transações imobiliárias no país. Exato. E os 2 pontos de atenção máxima são: primeiro, a criação desse valor de referência pela Receita, que vai ditar a base de cálculo da maioria dos impostos sobre imóveis, com potencial impacto no bolso. E segundo, a necessidade urgente dos proprietários fazerem essa auditoria pessoal em seus documentos e declarações para não serem pegos de surpresa pelo cruzamento automático de dados. A conversa toda gira em torno da arrecadação e da fiscalização, o que faz todo sentido. Mas para encerrar, queria propor uma reflexão um pouco mais ampla. Sim, e é um ponto crucial. A discussão se concentra muito nos impostos, mas vale a pena pensar nos efeitos, digamos, não intencionais, de se ter um valor de referência único e controlado pelo governo para cada imóvel. A longo prazo, essa avaliação oficial poderia influenciar muito mais do que apenas os tributos. Como o que, por exemplo? Pense nas condições de crédito imobiliário. Se um banco vê que o valor de referência oficial do imóvel que está sendo dado como garantia é 30% maior do que o valor da transação, isso pode mudar a análise de risco, a taxa de juros oferecida. Ou o contrário, né? Dificultar o financiamento se o valor oficial for muito baixo. E os seguros? Exatamente. As seguradoras poderiam passar a usar esse valor como base para calcular os prêmios de seguro residencial e o valor de indenização. E talvez o mais profundo seja o impacto na própria dinâmica de preços do mercado. Se o governo diz que um imóvel vale X, esse número pode se tornar uma âncora psicológica poderosa em qualquer negociação. Entendi. Será que o valor de referência do fisco pode acabar com o tempo ditando o preço de mercado, em vez de apenas refleti-lo? É uma questão em aberto e algo que a gente vai precisar observar de perto à medida que este sistema se torna a nova realidade do mercado imobiliário brasileiro. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já. Deixe o like e veja o vídeo recomendado no card acima.